Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos um assunto muito interessante e até para começarmos o nosso assunto, eu vou dizer para vocês que maquiar, maquilar ou maquilhar, tanto faz. O importante é brilhar. Eu gosto muito de brincar com as palavras. E essa é uma quadrinha que eu fiz para brincar justamente com essa peculiaridade desse verbo que pode ser dito maquiar, maquilar ou maquilhar. É claro que maquilhar soa um pouco estranho, mas se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar as três formas correspondentes para esse mesmo assunto. Muito bem, hoje, como vocês podem observar, estamos falando dos verbos irregulares terminados em iar. É muito importante nós termos paradigmas para poder fazer a conjugação dos verbos. Verbos regulares têm o seu paradigma e verbos irregulares terminados em iar também têm seu paradigma. Vamos aos verbos irregulares. Vocês podem observar que eu coloquei aqui de uma forma: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses são 5 verbos regulares terminados em iar e mais o derivado, que é o intermediar, que é derivado de mediar. Muito bem. Se vocês observarem bem, são 5 letras, o M, A, R, I, O, que colocados nessa ordem, dá um nome de homem, porém sem acento, Mário. Então vamos pensar, Mário, são 5 letras. Mediar, ansiar, depois vem o R, remediar, incendiar e odiar. Decorando esses 5 verbos terminados em iar, eles são os irregulares. Todos os outros terminados em iar são regulares. Não é fácil? Vamos ver mais outros detalhes. Professor, tem Sim. uma internauta aqui perguntando que se então ela decorar esse Mário, ela consegue falar todos os verbos irregulares, é isso? Exatamente. E vou frisar mais uma vez. Como são 5 letras, mediar do Mário, do A, que é do Mário, ansiar, depois vem o R, remediar, depois vem o I, incendiar e por último odiar, se ela conseguir memorizar esses 5 verbos, todos os outros fora desses são regulares, que seguem outro paradigma diferente desse que eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Vamos conjugar o verbo eu coloquei como os verbos Mário, que vocês já sabem que são 5 verbos correspondentes a cada uma dessas letras, mas começando pelo O do Mário aqui, do odiar. Vocês podem perceber que se eu disser para vocês tranquilamente, eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais, vós odeiam, eles odeiam, não vai provocar nenhum estranhamento, porque é um verbo do nosso dia a dia. E quando nós passamos para o mediar? Eu medeio, já dá um certo estranhamento. Medeias, medeia, mediamos, mediais, medeiam, já dá um certo estranhamento. Ansiar, já não dá tanto estranhamento assim. Anseio, anseias, anseia, ansiamos, ansiais, anseiam. E quando chegamos no remediar, que eu deixei por último? Remedeio. Aí todo mundo vai pular da cadeira. Mas, professor Bispoeta, remedeio não é remedio? Lembram-se de que nós falamos do paradigma dos verbos regulares. Se eu odeio, eu também medeio, anseio e remedeio. E no plural vai ficar remedeiam. Eles odeiam, eles medeiam, eles anseiam e eles remedeiam. Observe que segue o paradigma, o modelo do verbo odiar. Todos os outros têm que seguir a mesma forma de conjugação, inclusive o intermediar, que está nessa parte de cá. Então eu intermedeio, tu intermedias, ele intermedia. Nós intermediamos, vós intermediais, eles intermediam. Exatamente, é isso mesmo. E também tem um incendeio que eu pulei aqui, mas que também não provoca nenhum estranhamento para nós. Eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia,
nós incendiamos, vós incendiais, eles incendeiam. Esse já não provoca tanto estranhamento. É porque remediar e mediar não são verbos, talvez, da utilização do dia a dia, mas precisa seguir o paradigma do odiar. E muita atenção nos verbos maquiar e variar, que embora terminem em iar, não vão seguir o paradigma do Mário. Prestem muita atenção, porque vejam só, eu maquio, tu maquias, ele maquia, nós maquiamos, vós maquiais, eles maquiam. Não segue o paradigma do Mário, está fora do paradigma. E aqui mesma coisa, o verbo variar. Eu vario, por mais estranho que pareça, essa é a primeira conjugação. Tu varias, ele varia. Nós variamos, vós variais, eles variam. Perceberam a diferença? Esses dois verbos, maquiar e variar, eu coloquei aqui de propósito. São verbos regulares, não devem seguir o paradigma Mário. Tudo bem? Entenderam? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte, se vocês me permitirem. Já copiaram? Vou apagar, hein? Pronto, para ter mais espaço aqui. Só para dar uma leve pincelada sobre os paradigmas, que é muito interessante. Se vocês conhecerem os paradigmas de verbos regulares, da primeira, segunda e terceira conjugação, todos os outros verbos seguirão esse paradigma. E eu vou explicar já para vocês. Quais são os verbos? Eu coloquei até ali. Cantar. Vender. E partir. Não vamos colocar todas as formas, depois vocês podem pesquisar no Primeirão, conjugar verbos. Vamos fazer só o presente do indicativo. Só o presente do indicativo. Eu canto. Tu. Até vou fazer diferente, tá? Vou apagar aqui, se vocês me permitirem. Tu cantas, ele, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Opa! Aqui cantam. Observem que eu destaquei o cante, que é o radical do verbo, e mostrei para vocês essa parte daqui, que são as desinências que vocês vão usar para todos os verbos da primeira conjugação. Para todos os verbos que sejam regulares, como cantar, por exemplo. Então, por exemplo, vamos pensar em andar. Vamos pensar em andar. Andar. Que é outro verbo regular. Anda. Ou melhor, aqui é canto. Desculpem, eu errei. Desculpem a nossa falha. Eu canto, tu cantas. Ele canta, cantamos, cantais, cantam. E se nós percebemos o verbo andar, que é também um verbo regular, eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Perceberam? São verbos muito próximos, são dois verbos regulares que seguem esse mesmo paradigma. Isso vai valer tanto para o vender como para o partir. Todos os verbos que forem do mesmo paradigma do partir são verbos regulares e vão se conjugar seguindo o mesmo paradigma do verbo vender. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a nossa ideia hoje era falar dos verbos irregulares terminados em iar. Agora, uma outra observação que eu gostaria de fazer, que é muito importante, vou apagar aqui de novo. Copiaram?
Pronto. São duas observações que eu gostaria de fazer. Uma delas é com relação ele, nós, vós, eles. Vocês estão acompanhando? Estou fazendo umas observações aqui. Não significa que esses pronomes não existam, mas eles estão se tornando arcaicos. Arcaico e arcaico. Notem que o eu, o pronome eu, no caso reto eu, continua sendo normal, não provoca nenhum tipo de estranheza quando eu pronuncio eu canto, por exemplo. Já quando eu pronuncio tu cantas, provoca uma certa estranheza, porque é um verbo, é um tempo verbal, segunda pessoa do singular, que está praticamente arcaizado, quase em desuso, mas ainda aparece em algumas regiões pronunciando indevidamente o tu vai, por exemplo, tu vai, deveria ser tu vais. Mas o pessoal está utilizando a forma do português não padrão. Existe o português padrão, que é esse que nós estamos praticando aqui, e existe o português não padrão. Então, quando vocês ouvirem tu vai, opa, a pessoa está usando o português não padrão. Mas na hora de conjugar, se for necessário fazer essa conjugação, seja num vestibular, seja numa prova de concurso, tem que usar a forma correta, tu vais, no caso do verbo ir. O vós, mesma coisa, sou estranho, dá a impressão que é uma linguagem bíblica. Aliás, na Bíblia ainda se encontra muito as conjugações usando a segunda pessoa do plural. É uma forma também quase em desuso, é muito pouco provável ouvir um jovem, por exemplo, falando vós sois encantadora, minha querida donzela. Soa meio do século passado. Muito bem. O nós ainda é usado, mas a tendência é que nós pronunciemos sempre a gente. A gente está estudando, não a gente estamos estudando. A gente está estudando. E notem que esse a gente são duas palavras. A gente. Sempre que for substituir o nós pelo a gente separado, tem que colocar o verbo no singular. Então a gente vai, a gente foi e nunca a gente fomos. São duas formas. É claro que isso é muito importante dizer também. Um professor de português não é um policial da língua. Ele é só alguém que vai indicar um caminho. Esse caminho pode ou não ser seguido pelas pessoas. Muitas pessoas preferem não seguir o caminho. Falam, não, eu falo do jeito que eu quiser. Claro, sem dúvida nenhuma. Todas as pessoas têm o livre-arbítrio, a liberdade de falar com o bem entender. Mas se a pessoa está disposta a seguir uma língua formal, é preciso ter atenção nesses detalhes. Tudo bem? Muito bem. Hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O assunto é vasto, é encantador, me provoca uma grande sensação de alegria por poder compartilhar com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as nossas publicações na nossa página do YouTube, dando o seu like, o seu ok, o seu joinha e também se inscrevendo no canal e não esquecendo de tocar no sininho para poder receber as novas participações no nosso canal. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.